ok? Programa aos sábados, você já sabe, o programa tem 1h30, vai até 12h30, e nós temos aqui todos os sábados sorteios de rodízios da Churrascaria Guaíba. Você pode ligar, você pode mandar o seu WhatsApp, vou dar aqui os números para você que não tem. A última vez o cidadão ligou aqui e falou, fala para ele falar o número do WhatsApp, é 99-222-5124, 99-222-5124. Você pode utilizar o WhatsApp para fazer comentários sobre o programa, fazer perguntas para algum aqui dos nossos convidados, e pode também utilizar o WhatsApp para o sorteio. Você pode ligar, as linhas aqui ficam todas congestionadas nesse horário, o telefone é 21 13 50 20, mas a melhor maneira de você realmente participar do nosso sorteio é na nossa página no Facebook, na página do programa A Hora do Trabalhador, tá ok? Tem também a página da USTL. A página da USTL é uma página mais institucional. A USTL é a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, que reúne 12 entidades sindicais de trabalhadores da cidade e região, e também a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, a CNTA. Então, a página do Facebook da USTL, você pode acompanhar, pode seguir, pode curtir, pode compartilhar, pode comentar também, fala um pouco sobre o trabalho das instituições que fazem parte da USTL, tá ok? Vamos lá então, hoje o dia tem muita informação aqui, não é? Um dia complicado para a política brasileira. Nós vamos falar sobre essa capa da revista Época, né? Que traz uma entrevista do Joesley, lá da JBF, e ele fala umas coisas incríveis nessa reportagem. A capa da revista é uma chamada realmente impactante, né? É Temer, nosso presidente, Temer, é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil, diz Joesley Batista. E aí nós vamos repercutir um pouco essa fala e vamos falar um pouco também sobre esse quadro político complexo, né? Que até agora estava impactando bastante na economia. A gente vê a economia se movimentar um pouco aí, mas de qualquer maneira é incrível o que nós estamos vendo na política brasileira. E vamos falar também desse número impressionante de 1.890 políticos citados pelo Joesley. Acabo de ver aqui também que a delação do Joesley citou 1.890 políticos. Eu nem sabia que tinha tanto político assim no Brasil. E aí a gente vai discutir um pouco disso. Vamos falar um pouco também sobre meio ambiente, vamos falar um pouco também sobre a organização das associações de moradores de bairros em Limeira, uma ação que tem o apoio da USTL. Ontem nós conversamos um pouco aqui com o Carlinhos Pereira, ele que é ambientalista, também educador ambiental, e a gente deixou alguns temas para trabalhar aqui no nosso programa de hoje. Não deu tempo, ontem meia horinha nós falamos um pouquinho, vamos falar um pouco mais sobre essa questão do meio ambiente e também da organização das associações de moradores de bairro. Conosco aqui no programa também, Arthur Bueno de Camargo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação. Vou começar a dar meu bom dia aqui para o Arthur, que está conosco aqui. Obrigado pela sua presença mais uma vez, Arthur, bom dia. Bom dia, Biagione, bom dia, Carlinhos, bom dia a todos os ouvintes e aqueles que também estão nos assistindo, né, Biagione? Pois é. E é um prazer imenso poder estar mais uma vez aqui, hoje junto com o Carlinhos aí, que deverá tocar aí num assunto fundamental, que é a questão ambiental, Carlinhos, né? Sim. E sabemos do seu trabalho aí, parabéns pelo seu trabalho. Muito bem. Carlinhos, obrigado pela sua presença mais uma vez. Estivemos aqui ontem, mas hoje vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Obrigado, bom dia. Bom dia, obrigado, Bia, Arthur, pelas palavras. Bom dia aos ouvintes. E, como sempre, é uma honra, um prazer estar aqui novamente. E essa ter a oportunidade de estar aqui com o Arthur. Eu nunca tive essa chance aqui, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Eu ouço muito as suas entrevistas quando vem à rádio. E hoje a oportunidade de dividir essa bancada com você. Esse espaço. Muito bom, muito bom. Arthur, e essa capa da época, hein? Essa capa em qualquer lugar do mundo, né? Derrubaria o governo. Vai derrubar ou não vai? Porque esse governo está numa corda bamba já faz tempo. Como é que você está vendo essa história aí? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente estar falando um pouco disso. Primeiro de que eu acho que os motivos que nós tínhamos antes desta denúncia que arrasadora aí, já tinha motivos suficientemente para que, com o mínimo de
bom senso, ele já teria realmente deixado o governo, né, pedido desculpa à sociedade brasileira por tudo que ele praticou de mal à sociedade brasileira e ter ido embora. Agora, com essas denúncias que acabaram de sair aí através do dono da JBS, eu não tenho nenhuma dúvida que não vai conseguir se segurar. Não é possível, não tem mais a mínima condições moral desse presidente Michel Temer continuar na presidência da República. Agora, é importante que a sociedade fique atento. Eu acho que nós temos esse movimento dia 30. Esperamos que até antes do dia 30 já esse presidente não esteja mais em exercício. Mas a sociedade tem que ficar atento e nós temos que ir para a rua e exigir de que este presidente deixe o poder, que é o maior poder do nosso país, que é a presidência da República. Pois é. A gente teve recentemente, todo o país acompanhou, né, Arthur, a votação lá no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, da chapa Dilma Temer, né? As provas apresentadas, basicamente, foram as mesmas que acabaram afastando a Dilma da presidência da República, né? E aí a gente vê uma votação onde uma pessoa decide, no final das contas, né? Que foi o ministro Gilmar Mendes. E aí eu até ouvi esses dias aí uma frase muito interessante a respeito da votação lá, que acabou absolvendo o Temer, né? Ele foi absolvido por excesso de provas. Pois é. É incrível isso, né? O Supremo Tribunal Eleitoral acabou realmente absolvendo aí o Michel Temer de uma forma totalmente, na minha avaliação, equivocada, porque ali não se discutiu as provas que existiam, ali se discutiu realmente se iam utilizar as provas ou não. Quer dizer, isso é um absurdo. Como que As provas estão lá, né? As provas estão lá. Quer dizer, o judiciário, que deveria realmente ser, né, o órgão de pôr ordem na casa, né, se omitiu. Essa é a grande verdade, né? Se omitiu, ou existe outras questões nos bastidores que nós realmente desconhecemos, né, Biagione? Porque não é possível, né? Foi 4-3 a votação. Os argumentos que o relator usou foram fortes, foram argumentos convincentes, né? E nem por isso realmente os 4 que votaram pela absolvição do Michel Temer acabaram realmente apelando até, né? Apelando para que justificasse o voto. E aí, Biagione, me permite, eu acho que vale a pena a gente aproveitar esse gancho aí e dizer que esta é uma grande preocupação. Eu participei na última terça-feira da comissão da CPI da Previdência Social. Ia chegar nisso. Exato. E eu tive lá e eu dizia isso. A nossa grande preocupação é que nós estamos com um governo sem a mínima condições de poder governar o país. E aí nós temos um Congresso Nacional, que seria realmente, né, a sustentação disso, e para buscar realmente alternativas, para inclusive poder colocar esse país na linha e começar o desenvolvimento, nós estamos com um Congresso realmente totalmente omisso também. Basta você ver a questão dessa votação. E aí você vai para o judiciário, ele também não quer assumir a sua responsabilidade, que é realmente julgar as questões de forma jurídica daquilo que realmente se faz necessário. Então, essa é uma grande preocupação, porque quando nós temos as instituições, que são ótimas as instituições, mas você não tem pessoas realmente agindo, né, conforme deveria agir, para que pudesse realmente estar, né, contribuindo para que esse país pudesse realmente retomar o seu crescimento, seu desenvolvimento com geração de emprego, né, é preocupante. Então, a sociedade precisa realmente ficar atento a esta questão. Nós estamos com um Congresso fragilizado, porque 1/3 desse Congresso também está sendo denunciado. E agora, com esses 1.800... Cara, que coisa. Pois é. Vai faltar político. Não, se você contar 513 deputados na Câmara de Deputados, mais 81 senadores no Senado Federal, não dá essa quantidade. Não dá nem metade. Né? Pois é, não dá olha nem só. metade. Eu estou vendo aqui, Arthur, estou vendo aqui essa questão dos 1.890 políticos que teriam sido denunciados na delação do Joesley, né? A delação do Marcelo Debrecht, me parece que cita 76
agentes públicos, né? Das mais diversas esferas e tudo, né? Tem secretário, tem segundo escalão, tem, né? Tem prefeito, mas tem lá 73. A delação do Joesley Batista, o dono da JEF, controladora da JBS, né? Teria doado 463 milhões a políticos e partidos nas eleições de 2006, 2008, 2010 e 2014, gerando aí cerca de 1.890 políticos. Quer dizer, 1.890 políticos que vão ter que explicar esse dinheiro que receberam e se realmente deram conta desse dinheiro, ou seja, se ele foi declarado, se deu, né, se foi feito tudo de maneira correta. Agora, a JBF, você citava aí a CPI da Previdência, que você participou nessa semana, ela também deve para a Previdência, né? Pois é, ô Biagione, essa é uma questão... Quer dizer, deve para a Previdência, mas dá dinheiro para político. Pois é, essa é uma questão realmente que, inclusive, nós debatemos muito lá na comissão da CPI, na comissão do Senado. Aconteceu um fato realmente muito estranho, e aí, inclusive, nós estamos solicitando uma auditoria dentro da Previdência Social. Por quê? Porque aparece, inclusive, na listagem de devedores, né? E isso está no site, inclusive, da Previdência. Nós compartilhamos. Exatamente. Isso no STL. É a segunda maior devedora da Previdência Social, a JBS. E foi intimado representante da JBS numa audiência do qual eu não participei, que eu tinha um outro compromisso, não pude participar, aonde foi um representante da JBS para explicar essa dívida com a Previdência Social. Por incrível que pareça, ele apresentou uma certidão negativa de dívida da Previdência Social. Quer dizer, o site diz que a JBS deve e ela apresenta uma certidão negativa dizendo que não deve. Exatamente. É brincadeira. Pois é. E aí agora é preciso saber, baseado em que foi fornecido e por que está realmente no site da Previdência, ela como devedora contém uma certidão negativa em mãos. Então, essa é uma questão realmente que ainda vai dar muito o que falar, porque a investigação continua. Nós deixamos uma proposta lá, Biagione, que eu acho que é importante a população tomar conhecimento. A posição da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, juntamente com o Fórum Sindical dos Trabalhadores, que congrega 19 confederações, isso representa 80 milhões de trabalhadores. Nós deixamos uma proposta lá o seguinte, para que interrompesse a tramitação das reformas, tanto da trabalhista como da Previdência Social, para que pudesse realmente a CPI focar para a apuração dos fatos com relação à Previdência Social. Até para que a gente possa realmente tirar a limpo isso, porque o governo fala que a Previdência é deficitária, certo? Por outro lado, nós entendemos que não é deficitária, né? A CPI é o órgão realmente que poderia clarear isso. É ou não é? E se é, por que é deficitária? Entendeu? Então nós deixamos essa proposta para que as reformas realmente pudessem esperar para que a CPI pudesse esclarecer esse fato. Inclusive, pelo que eu estou vendo aqui, né, Arthur, a CPI da Previdência aprovou requerimentos de pedido de informações a várias empresas. Uma lista de mais de 50 empresas, né, para elas darem explicação, inclusive, porque tem bancos aí, o Itaú, por exemplo, é um dos devedores da Previdência Social, o Bradesco. Se esse pessoal tudo pagasse o que deve para a Previdência, não precisava fazer reforma. Eu não tenho dúvida disso, só que é o seguinte, o governo não tem nenhum interesse de cobrar essas dívidas. Esse que é o grande problema. Os grandes devedores da Previdência Social, o governo não está fazendo absolutamente nada para cobrar. A gente deve uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a gente já recebe carta de cobrança, já vem gente bater na porta da nossa casa. A gente deve R$20 na mercearia da esquina, o rapaz vem cobrar, né? E os caras devem milhões e ninguém cobra. Não, e tem uma coisa que eu não consigo entender. Talvez, o Carlinho, você pudesse me explicar. Eu não vou conseguir, acho. Mas assim, olha, eu disse aqui num dia que eu tive aqui na rádio, eu disse isso e vou repetir aqui. Um dia um amigo meu me procurou, falou, Arthur, eu estou sendo chamado pelo Banco do Brasil, certo? E não sei por quê.
E eu falei, ó, vai lá ver e tal. Aí depois ele voltou e me falou o seguinte, sabe o que é, Arthur? Eu sempre movimentei no banco uma quantidade de R$1.500, R$2.000. O movimento meu não é mais do que isso. E de repente eu recebi R$8.500. Por quê? Eu entrei com o meu requerimento de aposentadoria e aí, como demorou para sair, pagou-se o atrasado e aí entrou na minha conta R$8.500. O banco me chamou, ele falou para eu dar explicação. Como é que se você movimenta aqui R$2.000 por mês e agora está entrando R$8.500? A pergunta que não quer calar. Como é que anda com sacola com R$500 mil? Exatamente. De onde vem esse dinheiro? Pois é. Ele tem que pagar, ele tem que passar por alguma instituição financeira. A não ser que eles tenham aí, estão fazendo dinheiro falso aí, ô Biajor, a não ser uma que alternativa. Olha, você levantou agora uma lebre boa. Pois é, porque não é possível. Será que o banco não chama essa gente para dar explicação de R$500 mil, de 1 milhão, de 2 milhões, de bilhões de reais? Né? Pois é. Então, essa é uma pergunta que eu deixo no ar aí. Se o Carlinho, você tiver explicação. Tem explicação, Carlinho? É impressionante. A malha fina da Receita Federal, por exemplo, ela só pega... Peixe pequeno. Peixe pequeno. É uma malha bem fina mesmo. Bem fininha, né? Os peixes grandes saem tudo por cima da malha, impressionante. Né? Os peixes grandes saem tudo por cima da malha. É impressionante. Olha só. Na postagem do programa Hora do Trabalhador, nós acabamos de colocar nosso produtor aqui, César Massaro, acabou de colocar a foto nossa aqui. Inclusive está a Rafaela aqui, caçula do Arthur. Está conosco aqui no estúdio hoje, colocou a foto aqui e eu nos comentários coloquei a íntegra da entrevista do Joesley à revista Época. Acabei de postar aqui na nossa página do programa Hora do Trabalhador, a íntegra nos comentários dessa foto, a íntegra da entrevista do Joesley Batista à revista Época, onde ele faz acusações gravíssimas. Interessante a revista Época colocar na íntegra a entrevista já no ar, sendo que a revista está chegando hoje às bancas. A revista chega hoje às bancas, tá? E a revista Época colocou agora há pouco aí toda a entrevista na íntegra do Joesley, viu, Arthur? Então, já dá para ler. Entre outras coisas, o Joesley faz uma acusação grave aqui ao ministro Gedel Vieira, que diz que era o Gedel, que era o mensageiro do Temer. E de 15 em 15 dias era uma agonia terrível. Gedel sempre entrava em contato querendo saber se estava tudo certo, se ia ter delação, se estava cuidando do dinheiro, se o dinheiro ia sair para o Temer, se não ia, que o presidente estava preocupado, viu? E era o Joesley que estava incumbido de manter o Eduardo Cunha calmo. Pois é, cara. Imagine só manter o Eduardo Cunha calmo, hein? Lá atrás das grades, é meio difícil. Mas o Eduardo Cunha, essa semana também foi depor e não falou nada, né? Ele parecia bastante calmo. Acho que a mesada dele tá boa. Agora cortando a mesada, as coisas realmente vão mudar. Vai mudar. Não tenha dúvida, né? Que situação. Você, assim como eu, Arthur, entende que tudo isso que está acontecendo tem o seu lado positivo? Olha, Biagione, sempre eu acho que existe algum lado que possa realmente contribuir. E eu vejo da seguinte forma, que bom, né? Que bom que nós estamos, pelo menos, né, tomando conhecimento de todas essas falcatruas que estão acontecendo aí a cada dia. Agora, uma coisa importante que eu acho, e eu sempre digo isso, né? Eu acho que enquanto essas questões estão causando indignidade, estão causando indignação a nós, né? Eu acho que isso é que realmente é importante, porque enquanto isso nós estamos buscando para que isso mude, né? Uhum. Agora, seria realmente muito triste se tudo isso estivesse acontecendo, né? E a sociedade não tivesse realmente, né, indignada causando indignação à sociedade, tudo isso que está acontecendo. Uhum. Então, eu acredito que esse é o lado positivo. Não é possível que nós não vamos chegar a um momento que tudo isso possa realmente mudar. Agora, é preciso ter participação da sociedade, Biagione. A sociedade precisa participar. E aí isso é uma coisa importante que você está falando. Pode concluir. Eu acho assim, Biagione, a sociedade precisa participar, por quê? Porque essas pessoas têm que ser excluídas de qualquer cargo realmente público em nosso país. Essas pessoas, elas têm que pagar por aquilo que eles causaram, porque causaram crime. É crime você desviar dinheiro público
Pois é. É dinheiro para a saúde. É dinheiro para educação, né? Exatamente. Enquanto você tem aí pessoas jogadas nos corredores dos hospitais, os hospitais não têm realmente esparadrapo para fazer um curativo. É incrível. Né? Quer dizer, você não tem realmente uma maca, fica jogada lá no chão. O Tribunal do Trabalho não tem papel higiênico. Pois é, ô Biagione. E aí você vê essa quantidade de dinheiro sendo desviado por políticos, né? Então eu acho que tudo isso, né, é preciso que a sociedade tome conhecimento e essas pessoas têm que ser excluídas da representação de qualquer cargo à sociedade, seja cargo público, seja cargo de realmente instituição civil. Muito bem. Nós vamos falar mais um pouco de política aqui. Daqui a pouco, Arthur Bueno de Camargo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, está sempre em Brasília, está sempre observando em loco, né, essa movimentação dos políticos, toda essa efervescência desses dias. E hoje essa bomba, né? Ontem já circulava a capa da revista aí, numa jogada incrível também de marketing da revista, porque a revista vai desaparecer, se é que já não desapareceu das bancas, né, hoje. A revista chegando hoje às bancas, a revista Época, com a capa dessa frase do Joesley Batista, dizendo que o Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil, o Temer que é nada mais, nada menos que o nosso presidente da República. Então, situação complexa. Mandar uns abraços aqui para o pessoal que está interagindo conosco. O seu filho... Opa. O Júnior tá mandando abraço, beijo aqui pro pai, tá ok? Mandar um abraço aqui pro Edson Ferreira da Silva, Valmir Queiroz, Manuel Inácio, Daniele Felipe, Valquíria Santos, Vitor Júnior, Cailo Oliveira, Daniele Felipe, Renato Araújo, Márcia Leite, Maria Costa, Daniele Felipe, Inês Lopes, Micaele Lopes, Regiane de Melo, Silvana Garri, Lilian de Oliveira Xavier, Marcelo Freitas, Daniele Felipe, Marcelo Benedito, Nilza Guidolin, Daniele Cruz, Neuzides Fontanin, Veluma Moraes, Silmara Zeuli, bastante gente acompanhando o nosso programa, Simone Raquel, Maria Rita Bucci Silva, Maria Aparecida Peixoto da Silva, Maria do Rosário Martins, Miriam Voit, Alessandra Alcântara, Mari Trento, Sônia Cristina Reis, desculpe, Josiane Maza, Edna Dragoni, todo mundo que está aí curtindo a nossa página, compartilhando. Estamos somente hoje com 65 compartilhamentos até o momento da nossa promoção do rodízio. É a melhor maneira de você concorrer é através da nossa página no Facebook. Mandar um abraço para o Maurício, da Associação dos Aposentados, sempre acompanhando o nosso programa, sempre interagindo aqui com a gente também. Tá? Mandar um abraço também para o Daniel Eugênio da Silva, lá do Liberty Limeira, e também para Valdeci Isabel Marcelino, que também está acompanhando aqui o nosso programa. Obrigado a todos mais uma vez. Falar um pouco aqui com o Carlinhos Pereira, também quero a interação do Arthur nesse assunto, antes de falarmos da questão ambiental que envolve essa preocupação, que está aí na pauta da USTL, também dos sindicatos que compõem a USTL. Carlinhos, ontem nós falávamos aqui dessa movimentação para reorganizar as associações de moradores de bairro, né? Você falou que tem algumas localidades onde os moradores já estão começando a se movimentar, formando esses comitês. Qual é o primeiro passo para quem está nos ouvindo e diz assim, agora eu quero montar aqui no meu bairro uma associação de moradores? Exato, Bia. É realmente muito importante esse envolvimento das pessoas. Até porque, Bia, os bairros, eles, alguns, se acham assim, você vê muito isso em jornal, abandonados. Né? Ela fala, olha, não temos nada aqui, não conseguimos nada. E com essa interação, esse interesse de se organizar, isso vem mudando, né? Inclusive bairros novos aí, Bia, já estão se movimentando e já começando a montar a sua comissão. O que eu sempre digo às pessoas, alguns amigos que até formaram já a associação de moradores, eu sempre digo o seguinte, quando você for montar a sua associação de morador, busque trazer um grupo realmente interessado, não volume. Sabe, não é volume. Não é volume, é pessoas realmente que vão agregar aquele... Então, não é necessário você montar uma associação de moradores com... tem, lógico, presidente, o vice-presidente, mas você não precisa se alongar. Presidente, vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro, tesoureiro. Não
não é bem assim. Você monta uma diretoria coesa, com um pessoal realmente que vá se envolver. Começa com 3, 4, né? Depois vai indo, né? Sim, é um grupo assim, uma média de 7 a 10 pessoas, sabe? Mas pessoas que realmente vão se envolver. Por exemplo, nós montamos um trabalho com uma associação de moradores, nós dividimos... cada morador ali tinha uma aptidão para uma coisa. Tinha uma pessoa ali que ele ele gostava muito da questão do esporte. Então, ele era uma pessoa assim que tinha essa facilidade. Montou-se uma diretoria e ele cuidava da comissão de esporte do bairro. Comissão de meio ambiente, comissão de cultura. Então, você divide entre aquelas pessoas o interesse dela. Né? Você vê, por exemplo, o Mariano na associação do aeroporto. Tem lá as comissões dele. Ele tem até a parte jurídica. Então, você vê, dentro do próprio bairro, Arthur, você tem uma gama de pessoas... Tem um advogado, tem um jornalista que vai Exatamente. fazer uns releases, vai acionar a imprensa para fazer a cobertura do bairro. Tem um cara que é mais comunicativo, tem mais entrada dentro do governo, vai lá, fala direto com o secretário. Sim, é nesse tom que você deve desenvolver. Fica mais fácil. Eu sempre digo, pessoal, não adianta gritaria, não adianta ficar berrando. Não, é organizado, sabe? Com tranquilidade, com inteligência, a gente consegue as coisas com essa forma de atuar. E isso vem realmente acontecendo. Como nós debatemos ontem lá, hoje nos bairros, Arthur, nós temos técnicos. Hoje nos bairros nós temos técnicos que moram nos bairros. Então nós temos aí várias formações, pessoas de várias linhas de formação. E isso ajuda muito numa reunião, você conseguir debater um assunto e direcionar ele. Então, você chega, por exemplo, a um órgão público com um embasamento técnico até, para você desenvolver alguma coisa dentro do seu bairro. Então, você cobra com inteligência. E isso retorna de uma forma mais rápida também, porque você vai já amparado, né? E isso vem acontecendo nas associações, isso está aumentando ao longo do tempo. E com esse apoio que nós temos aqui, inclusive da USTL, que está direcionando esse trabalho junto às associações, nós estamos conseguindo dar um norte a várias pessoas no sentido de melhorar a forma de se montar uma associação de moradores. Até primeiro, assim, se você não consegue já no início, sabe, Arthur, montar uma associação, monte primeiro uma comissão. Sinta como que aquelas pessoas vão interagir, se realmente o caminho é aquele, aí você entra com uma associação. Essa dica é boa porque muitas vezes emperra nessa coisa de querer já montar a associação com os elementos todos ali. Precisa de um presidente, um vice-presidente, 2 secretários, e aí não acha, está faltando gente, não tem gente, deixa quieto esse negócio. Quer dizer, montar primeiro um comitê, 3, 4, 5 pessoas, 6 pessoas, e aí vai engrossando. Isso é importante ter uma associação de moradores dos bairros, né, Arthur? Mas sem dúvida, Biagione, eu sempre realmente valorizei muito. Eu acho que um prefeito inteligente, certo? Ele realmente daria toda a atenção para associações de bairro. Porque é impossível, por exemplo, uma cidade como Limeira, que já estamos aí com mais de 300 mil habitantes, né? Conseguir realmente você conhecer e acompanhar o que acontece em cada periferia, em cada bairro, né? É muito difícil. Se você tem uma associação de bairro organizada para poder realmente estar informando o poder executivo das suas necessidades, porque ninguém melhor, o Biagione, conhece o que ocorre ali no bairro do que quem vive ali o dia a dia, né? Exatamente. Quando chove muito, aonde é que inunda aqui, é certo? Quais são as dificuldades realmente que existem lá dentro do bairro, né? A questão da segurança, eu acho que é fundamental uma integração da sociedade, né? Para você realmente poder estar, né? Buscando uma segurança maior. Até a questão da segurança, dentro disso que o Carlinhos falou, no bairro mora lá um policial militar. Exato. No bairro mora lá um guarda civil. Chama esse cidadão para a associação, claro, e ele já vai ter uma visão diferente, ele já vai colocar uma visão de especialista, ou de pelo menos alguém que lida com essa questão da segurança, da violência. Sem dúvida. Agora, Carlinho, eu acho que você colocou uma questão muito inteligente aí, né, certo? Começar uma associação por pessoas com aptidão daquilo que realmente ele vai focar, né? Se ele tem uma aptidão mais para o esporte, então é importante realmente ele desenvolver o potencial dele dentro dessa área, né, certo? Se ele tem
uma outra visão, né, certo? Não, eu gosto mais aqui realmente de fazer questão mais interna, administrativa. Coloca essa pessoa realmente para fazer o serviço burocrático da associação, né? Porque eu acho que tem trabalho para todo mundo dentro de uma associação, né? E muito bem dito por você aqui, a questão de não querer começar grande, né? Começa pequeno e vai realmente aqui crescendo. Mas volto a repetir, né? Eu acho que o prefeito, né, independentemente do prefeito que está hoje no poder, ou quem quer que seja que estará amanhã, é muito importante o Poder Executivo dar uma atenção especial para associações. Se eu sou prefeito, o Biagione, uma das coisas que eu ia fazer, inclusive, é ter uma secretaria específica para dar toda a atenção para associações de base. É tão interessante. Se tivesse um mecanismo como esse, né, seria tão interessante e evitar até que o cidadão comum fosse direto à prefeitura. Exatamente. Ele vai lá, reclama para a associação, de tempo em tempo, periodicamente, leva as reclamações, né? Leva os pedidos, leva os requerimentos direto para o prefeito, né? Se você tem uma secretaria, por exemplo, né? O secretário vai lá no bairro, aí dá para você mostrar para ele na prática ali o que realmente está acontecendo. Eu acho que é essa integração que se faz realmente uma boa administração dentro do município, né? E você aproveitar da melhor maneira possível a verba pública, né? Porque quando ela é bem aplicada, né, certo? Você faz com economia, né, e com eficiência. Eu acho que esse é o ponto principal dentro do poder público, né? Que é o que está faltando hoje, né, Biagione? Com certeza. Porque os governos gastam muito e gastam mal o dinheiro público, né, certo? Por isso que falta realmente, isso sem falar na grande corrupção que existe, né, que infelizmente também... Ainda graça pelo Brasil, né? Você que está nos ouvindo, se você tem interesse de montar uma associação de moradores no seu bairro, se você quer iniciar esse processo, você pode, inclusive, entrar em contato com a STL. A melhor maneira é através da nossa página no Facebook, o STL. Você encontra a nossa página, manda o seu recado. Eu vi lá no programa, queria falar com o Carlinho, queria uma dica aí de como começar, como fazer. Nós podemos te ajudar. Nós estamos indo um pouco além na região sul, né, Carlinhos? Sim. Na região sul, aqui na cidade de Limeira, quando a gente fala região sul, é toda a parte que fica entre a Avenida Campinas, Jurandir Paixão, até o bairro do Tatu, por um lado, e do outro lado, subindo ali a Lauro Correia da Silva, até a Estrada da Balsa. Tudo que está nesse quadrante, que está dentro dessas duas vias grandes, a gente chama de região sul da cidade. E a USTL está fazendo um trabalho na região sul, que é um trabalho que vai além desse trabalho de organizar para montar a associação. Nós estamos unindo as associações que já existem na região sul, né, Carlinhos? Sim. Que é um outro passo, e é importante que os bairros tenham as associações, porque essa experiência da região sul, e a região sul foi escolhida porque está mais organizada, né? Essa escolha da região sul aconteceu numa reunião que fizemos na Câmara Municipal no dia 19 de dezembro do ano passado, e aí foi tirado que o projeto piloto de organização da união das associações por região ia acontecer primeiro lá na região sul. E está bem avançado lá, né, Carlinhos? Sim, o projeto andou bem, vários frutos, né, foram colhidos isso daí, e nós estamos conseguindo abranger mais até associações, porque apesar desse início ser com a Comissão das Associações do Sul, isso abriu um leque para as outras associações também se organizarem, né? E isso vem gradativamente acontecendo. É como o exemplo, Bia, é o pessoal da região leste, nosso amigo Maicon, né, que agora desenvolveu junto com a Associação de Moradores do Jardim Algavirone. Ele começou aí nessas reuniões e se motivou, Sim, né? Exatamente. Eu convidei para que ele participasse das reuniões para eles conhecerem como é o procedimento, sabe, Arthur? Ele foi, achou interessante, falou, nossa, e montaram realmente uma Associação de Moradores do Jardim Algavirone. E já de pronto, já fizeram uma ação muito interessante, revitalizaram uma quadra do Jardim Vista Alegre, qual faz divisa com o Algavirone, mas todos usam essa quadra. Essa quadra estava abandonada há quase 15 anos, depredada, e é do lado de uma creche. E as crianças, infelizmente, da creche não poderiam usar essa quadra porque ela estava toda destruída. Esse pessoal se organizou, trouxe a população,
fizeram um projeto, revitalizaram, tiveram o apoio do órgão público, lógico, eles movimentaram isso, né? Foram buscar o órgão público, olha, queremos, né? Você tem que exigir um pouco também. Esse é um princípio, inclusive, universal. Quem não chora não mama, né? Exatamente. Sim, queremos, isso aqui é um espaço público, então vamos todo mundo já utilizar, mas vamos, né, cobrar. E eles revitalizaram. E interessante, Arthur, porque com isso as crianças da creche puderam voltar a utilizar esse espaço, né? O espaço ficou muito bonito. A gente chama até um nome lá, chama Rola Bola. O espaço ficou muito bonito. A própria direção da creche abre um espaço para a comissão de moradores, para a associação de moradores se reunir e desenvolver as suas reuniões. E isso é interessante porque no bairro, Arthur, um trabalho desse, você envolve os comerciantes. Você traz o comerciante, porque a associação de moradores ela começa a trabalhar em cima da questão da segurança. A segurança envolve, num bairro sempre tem uma gama de comerciantes, então você traz o comerciante, você traz a escola, né? Até a própria igreja, não importa qual. É uma integração. Integração, né? Total. Então, quando você consegue envolver todo esse pessoal e trazer isso ao poder público, né? Na parte de, olha, queremos o resultado, isso é inevitável que venha acontecer, né? Isso tem que ser feito, então, mas de uma maneira interessante, organizada, Arthur. E nós organizamos, as coisas, elas deslizam. Eu costumo dizer que ela tem uma forma mais interessante de acontecer, né? Não por pressão, não por xingamento, mas não, por inteligência. Uma das coisas que vocês estão movimentando lá na região sul, com apoio da USTL, é a questão ambiental, né, Carlinhos? Inclusive, está sendo preparado e está sendo discutido, Arthur, lá, com as associações, a implementação de hortas comunitárias, né, da coleta seletiva de lixo, porque o lixo, o resíduo, é uma verdadeira fonte de renda e muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Então, nós estamos num momento de crise, um momento que você tem que ter criatividade. E aí a questão das hortas, que é uma coisa que dá geração de emprego e renda e fornece comida para quem precisa ali no bairro, né? Sim. E aí a coleta seletiva, quer dizer, vocês estão fazendo uma discussão ampla sobre isso e a região ali pode realmente ser uma região com esse projeto piloto que pode ser replicado por toda a cidade, né? Sim, nós montamos, eu tive experiência de desenvolver um projeto junto a uma associação de moradores do Jardim Vitório Lucato, onde nós ali junto com o senhor Ayrton, seu presidente da associação lá, nós montamos ali uma horta urbana. Eu chamo de horta urbana, mas horta comunitária também. E essa horta ao lado, ela é junta a uma unidade básica de saúde. Nós montamos uma horta ali muito, muito interessante. Tivemos até a visita de professores, pesquisadores da Unicamp, que eles entenderam, viram, nossa, queremos conhecer isso daí. Foi uma coisa interessante, Arthur, porque você serve a comunidade de uma forma interessante, principalmente na questão social. Porque hoje nós estamos falando aí de 14 milhões de desempregados, eu imagino que não seja isso, seja muito mais. Arthur, a gente fala o seguinte, quando nós montamos essa horta lá, tinha couve, alface, etc, etc. Arthur, eu sempre dizia para a pessoa, quando você chega para o trabalhador desempregado, ele realmente não tem absolutamente nada financeiro devido a essa situação, você comer um arroz puro, Arthur, é uma coisa. Você comer um arroz com uma couve refogada é outra, certo? Agora a pessoa fala, pô, mas o cara não tem dinheiro para comprar. Não tem. Realmente, às vezes, a pessoa não tem 10 centavos no bolso e tem uma família, né? Então, esse tipo de horta comunitária, esse tipo de trabalho, ela ajuda nesse desespero do trabalhador. E nós vimos isso na íntegra, isso nós vimos acontecer ali. A pessoa chegar ali e falar, meu irmão, olha, me ajuda. E você, graças a Deus, ter essa possibilidade de ir lá naquela horta, graças a Deus, uma horta bem feita, com um volume grande de material, você fornecer para aquele cara, para aquela família, um alface, uma rúcula, uma couve, alguma coisa, sabe? E a pessoa levar e sentir que foi, puxa vida, vou levar alguma coisa para minha família. É incrível, mas isso é verdade. A pessoa pode imaginar, vê lá, isso não é. Isso acontece mais do que a gente imagina. Isso acontece muito. Só finalizando, para você ver, nós
concluindo esse projeto, Arthur, nós falamos, não, peraí, podemos fazer mais. Como nós estávamos do lado de uma UBS, o que junta a associação de moradores, sempre a associação de moradores. Conversando com o pessoal, eu falei, gente, vamos fazer assim, como nós tínhamos muitas ervas lá, chás, etc., dentro do espaço, nós tínhamos fitoterápico. Eu gosto muito de trabalhar essa questão de fitoterápico. Então, nós começamos a passar para as pessoas que eram consultadas na UBS, por exemplo, as mães que levavam os bebês recém-nascidos, saíam de lá, pegavam poejo, hortelã, para quê? Para aquela dorzinha de barriga. A própria médica da UBS fala, olha, passa na horta e pega esse materialzinho aqui que faz bem para o nenê. A pessoa idosa, olha, vai lá, busca aquele chá ali que aqui tem, aqui do lado. Só, Arthur, que nós não apenas dávamos, nós ensinávamos a plantar também, nós fornecíamos a muda, né? E nesse ponto todo, nós começamos também a servir um chá com o próprio material da horta para as pessoas no posto de saúde, não é? No posto de saúde. A própria associação comprou a garrafa térmica, a banquetinha para colocar, tudo ali, a copinha, etc. Para quê? A pessoa chega de manhã ali, então nós combinamos com aquela senhora que faz o chá, faz o café para os funcionários, nós conseguimos dividir ali uma dieta ali. Olha, um dia hortelã, outro dia poejo, outro dia, né? E nós conseguimos colocar ali todo dia um chazinho para aquela pessoa que chega de manhã ali, toma um chazinho antes de ser consultado. Já dá uma acalmada, vai ter que esperar um pouquinho. Exato. E volto a dizer outra coisa, Arthur. Esse trabalho focando naquilo no seguinte, a pessoa, às vezes ela sai da casa dela sem tomar um café. Aí você fala, não é porque ela não tinha o pó para tomar um café. Aí você fala, mas o cara lá tomou um chazinho, o que isso muda? Muda. Chega de manhã no local, você não tem nada para você, toma um chazinho. Um frio ainda, né? Então isso daí, Arthur, é a humanização da saúde também. Então você pode aproveitar toda essa gama de trabalho e fazer isso à comunidade. Isso é trabalho de associação de moradores. Isso deveria ser observado pelos órgãos públicos com um carinho muito grande. Claro. E não só visando voto no final do mandato. E aí a questão realmente da solidariedade, né? A pessoa sentir que tem pessoas realmente solidárias com aquele momento que ela está passando. Eu acho isso fundamental, Carlinhos. Eu acho que isso realmente são ações dessa natureza, né? Que faz com que a gente possa realmente aí estar melhorando, né? O futuro desse país, né, certo? Com ações pequenas como essas, né, que ela vai realmente ganhando, né, espaço e vai conscientizando e fazendo com que as pessoas realmente valorizem mais, né, aquelas pessoas que estão ali trabalhando em prol daquela associação, né? Sim. Mas, olha, parabéns, Carlinho, pelas ações aí de vocês, e eu sei que não é um trabalho fácil, né? E aí, Biagione, me permite, eu queria aqui me dirigir a todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, né? Valorize associações de seu bairro, né, certo? Participe dela, né? Porque é só assim que você vai ter realmente uma sociedade, né, em condições melhores, mais solidária, e que possam realmente todos viver bem, né? E buscar, inclusive, alternativas para as dificuldades que se encontram no dia a dia. Eu acho que isso é fundamental para todos nós, né? O que eu vejo, Arthur, Carlinhos e também aí os nossos ouvintes, nesse sábado, agora 10 para o meio-dia, estamos ao vivo aqui na Rádio Educadora, programa Hora do Trabalhador. O que eu vejo é o seguinte, nós tivemos um momento de ápice, falamos isso aqui ontem, né? Da organização, da sociedade civil organizada, né? Limeira, em 1999, foi a capital nacional do voluntariado, né? Numa ação aqui, quem organizou, movimentou para que a cidade tivesse esse título, foi meu querido amigo Vicente Pironte. Vicentinho Pironte, que fez essa movimentação. Não, o filho dele. Ah, o filho dele? O Vicentinho. Eu conheci o pai. O Vicentinho que fez toda essa movimentação através da ONG dele, a Humaniza, né? Porque o pai dele, Biagione, foi dentista da Companhia União. Foi? Foi. Eu trabalhava na União, estou falando aqui de 1970, né, certo? E ele era um dos dentistas, era ele e o Décio, os dois dentistas da Companhia União. O Vicentinho... Muito amigo meu. O Vicentinho tem a primeira empresa do Brasil
primeira empresa social do Brasil foi do Vicentinho Pironti, a Humaniza, e um dos trabalhos mais importantes dele foi justamente essa movimentação do voluntariado na cidade de Limeira, essa movimentação que gerou para a cidade o título de Capital Nacional do Voluntariado, que trouxe até a cidade, na ocasião, a primeira-dama, a Ruth, né? Ruth Cardoso, veio à cidade para dar esse título para a cidade. E aí, o que aconteceu? A leitura que eu faço, né, de tudo isso, que naquele momento foi o ápice da sociedade civil organizada, das entidades, as pessoas dando um pouco de si, doando um pouco de si para as entidades e tudo. Aí nós passamos por uma fase de profissionalização do terceiro setor, né? Não, ninguém pode ser voluntário, a pessoa tem que ganhar alguma coisinha para ela se comprometer com aquilo. Nós também tivemos nesse período um aumento na renda do trabalhador, ele começou a ganhar um pouco mais, ele teve a classe média subiu um patamarzinho, e aí deixou de fazer a caridade, deixou de se integrar, deixou de ajudar o outro, porque estava todo mundo mais ou menos bem, estava todo mundo empregado, estava todo mundo com salário até razoável, e aí de repente nós temos 15 milhões de desempregados, né? Em 3 anos deu uma virada nesse jogo. Exatamente. E nós temos 15 milhões de desempregados. E aí o que acontece? E dentro uma coisa interessante é que dentro desse número de desempregados, me disseram, não sei se é real, não tive tempo de pesquisar isso ainda, mas me disseram que as pessoas que fazem parte de programas sociais não estão nesse pacote. Também são desempregados. Também são desempregados, exatamente. Né? Mas como está dentro de um programa de assistência social, não entra nessa conta. Não sei, se for realmente isso, nós temos mais de 20 milhões de desempregados. É possível, sim. E aí o que acontece? Agora é hora de você olhar para o próximo. Agora é hora de você ver se você está empregado, se você tem uma condição um pouco melhor, ajude aquele que não tem. Amanhã pode ser você, ou ainda que não seja, não precisa fazer essa leitura. O Dito Barbosa, nosso presidente, esteve aqui na terça-feira. Ele até falou isso. Eu fico impressionado de ter que existir uma campanha do agasalho. Ele falou. Porque por que tem que ter uma campanha do agasalho? Porque as pessoas, quando veem que o frio está chegando, já não vai lá, já não pega as roupas e já não doa. Exatamente. Não precisa ter campanha para esse tipo de coisa. Então a gente tem que olhar o próximo aí, principalmente nesse momento de grande problema, né? De grande crise. Então, dê uma olhada aí e organize-se, né, Carlinhos? Acho que a grande dica aí quando se fala em associação de moradores é se organizar, né? Sim. Dentro de uma organização de associação de moradores, você tem um leque de possibilidades. Arthur, ali você pode ajudar a direcionar uma pessoa desempregada do bairro, né? Tem isso também. Você tem como, porque se você unificar as associações de moradores, você tem contato, você tem linhas de conversas. Então, uma pessoa diz, olha, eu estou precisando de uma pessoa para isso, olha, tem uma pessoa... Então, você consegue, você dá uma ajuda social nesse sentido. E é uma formação interessante, né? Porque você realmente consegue auxiliar a população. Porque, Arthur, nós temos uma gama de profissionais hoje, desempregados, profissionais. Mas nós temos aí uma gama gigantesca de pessoas que não têm absolutamente formação nenhuma. E nenhuma formação, escolar. É uma pessoa que fala, eu só sei fazer mal isso. alfabetizado, né? Exatamente. Fala, eu só sei fazer isso. E o que você faz numa situação dessa? Você fala, o cara não sabe fazer nada, fazer o quê? Não deixa o cara que se vire. Não é assim. Verdade. Você tem que dar um norte, alguma coisa, ajudar. Ou então, dentro de uma associação de moradores, junto ao poder público, você tem... A associação de moradores, ela já é acompanhada por exemplo, o CEPROSOM. As assistentes sociais, elas estão sempre à disposição em ajudar. Pronto, você já tem. Então, dentro do próprio bairro, a associação de moradores pode levantar os profissionais que tem ali e as pessoas que estão desempregadas ali, você formar ali uma relação, né? Um cadastro, né? Então, é possível ajudar. Só que é uma coisa assim, Arthur, a gente percebe que eu não consigo entender isso, não tem tanto interesse de um poder público, falando, não, vamos focar em cima disso. A associação de moradores, ela é um braço para ajudar, ela não é inimiga.
Claro. Sabe? Ela não está formada ali para ameaçar ninguém, ameaçar o poder, né? Sim, e nem para querer formar vereadores ali. Não, nós vamos montar uma associação de moradores e nós vamos aqui. Não é assim, nós vamos montar um vereador, não é isso. Você tem que ter representação ali da associação, mas com uma visão de ajuda. Claro. Nós queremos espaço, nós queremos trabalhar em comunidade para ajudar ao nosso povo ali mesmo. Então, não é uma busca eu quero transformar uma coisa só para o meu bairro. É muito amplo, isso é muito interessante. E nós esperamos que isso realmente venha a mudar. E isso venha a esclarecer, Arthur, a questão principalmente do poder público em atenção a isso. Porque não adianta você correr atrás de associações de moradores em época de campanha. Isso não acontece mais. As pessoas estão, eu digo assim, espertas. Elas não querem mais esse tipo de paraquedista em cima do seu bairro. Sabe? Então, a associação não é cabo eleitoral. Exatamente. Então, tem muita gente que pensa, vou montar uma associação de moradores, vou ser presidente da associação, porque depois eu saio candidato a vereador e me elejo. Não é nada disso. Se pensar assim, já começa errado, né? Isso pode até acontecer. Sim, tem que ser uma coisa natural. Natural, né? Exato. Mas não se vem com essa ideia. E as associações hoje, elas estão realmente se movimentando para esse tipo de trabalho. Por exemplo, na Vista Alegre, eu conversando com alguns amigos, nós estamos com a Associação de Moradores, a mais antiga de Limeira, né? Foi a primeira a ser, agora está sendo revitalizada. Então, o que nós temos ali? Já de uma primeira reunião que nós tivemos ali, o que eu tive de amigos ali, comerciantes, sabe, que pediram, falando, olha, conte comigo. Um oferece espaço, outro oferece carro, olha, o que você precisar, nós estamos aqui. E o que a pessoa fala para você? Olha, quando der tudo certo, olha para a gente aqui, cara, pelo menos na questão da segurança, nós temos... Então, você entende, eu falei, é uma troca. Verdade. Né? Então, a pessoa participa, né? Ela não pede uma coisa... Falando, olha, segurança para todos, não pede só para uma pessoa, porque dentro de um comércio, se você for assaltado, não é só a pessoa que está ali, o comerciante que vai ser lesado, as pessoas que estiverem próximas ali, todo mundo pode ir, né? Claro. Então, é um trabalho interessante, isso corre para o lado da saúde, da educação. Quando nós montamos a Associação de Moradores e começamos a desenvolver o trabalho, você traz a escola junto. Porque dentro ali, junto com os alunos, você pode desenvolver projetos. E os alunos participarem, a direção da escola realmente participa. Eu acho que só falta um alinhamento, sabe, Arthur? Um alinhamento, um bom senso e uma visão um pouco melhor sobre essa questão. Querer fazer é importante, né? Querer fazer é importante. Deixar também... não vou fazer nada, que eu sou prefeito, eu sou secretário, eu sou vereador, deixa o pessoal lá com a associação de moradores dele. Não, tem que querer ajudar, tem que querer integrar, tem que querer participar. Nós tivemos no começo dessas reuniões aí com associações da região sul, alguns vereadores apareciam lá naturalmente. Sim. Né? E depois pararam de aparecer. Então, né? Então, vamos lá. Falamos aqui de meio ambiente, eu só queria dizer, queria dizer que nos dias 10 a 12 de julho, em Campinas, vai acontecer o Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Serão 3 dias de grande discussão sobre meio ambiente, com várias empresas, atores, organismos públicos, iniciativa privada e tudo. E as inscrições são gratuitas, tá? São 3 dias de evento, dias 10, 11 e 12 de julho, na Expo Dom Pedro, Fórum Brasil de Gestão Ambiental. O site é fbga.com.br, fbga.com.br. Quem se interessar, várias questões relativas aí ao meio ambiente vão estar sendo discutidas lá. Algumas muito interessantes, viu, Arthur? Estava vendo a programação. Hoje se fala aí em algumas questões muito interessantes, como, por exemplo, a reciclagem de bituca de cigarro. Uma coisa que é um desafio. Esse vai ser um dos temas que vai ser trabalhado lá. Então, 10, 11 e 12 de julho de 2017 agora, Expo Dom Pedro, Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Depois eu vou colocar na página da USTL esse endereço para você que quer se inscrever de graça aí, tá bom? Você pode se inscrever. 12:01, você pode continuar ligando se você quiser ganhar um rodízio da churrascaria Guaíba, tá? Você pode ligar no 21 13 50 20, você pode mandar o WhatsApp e você pode também, e é a melhor maneira,
curtir, compartilhar, comentar a nossa página no Facebook. Tem muita gente que está se manifestando aqui pelo WhatsApp. O WhatsApp também pode mandar um abraço para o Ismael Aparecido de Oliveira, para a Ângela do Jardim Piratininga. Quero mandar um abraço aqui pro Cleiton de Paula Xavier do Jardim Santa Amália. O pessoal aqui quer ganhar rodízio, viu, Arthur? Com esse friozinho, hein? Com esse friozinho vai bem, né? E mandar um abraço aqui também pro Morley Thiago, para Sirlene Oliveira, pessoal que aqui participa do nosso programa, Zélia Cordaço, Érica Pereira de Souza, Tiago Bredes Fonseca, Eliane Cardoso Feres, Juliana Mendes Pérez, Aju Martins, Fabiano Burger, Vanessa Leone, Renata Felipe Leonéia Souza, Marciana Lima, Rafael Souza, Vanessa Leone, Janderson Gucci, Jennifer Stefani, Elaine e Altamir, Cleiton Xavier, Ruivo Silva, Edilaine de Souza, Daniele Felipe e todos que estão aí comentando, compartilhando, curtindo também a nossa página. Nós estamos aí nesse momento, meio de 2, com 2.030 pessoas alcançadas na nossa... Nossa, você está lendo aí, nós estamos com quase 90% de público feminino. Tem muita... Na verdade, a minha teoria é o seguinte, o camarada está lá ouvindo... Sim. Ele tá lá ouvindo, fazendo lá alguma coisa em casa, ou tá no bar, sei lá, e ele manda um WhatsApp pra mulher, curte lá a página do Facebook. Ou então ele fala, ô, mulher, vai lá no Facebook, fala que você quer ganhar o rodízio, vai que nós ganhamos. Né? Estamos com 80 compartilhamentos, 61 pessoas interagiram aqui, curtiram, amaram aqui. A Micaele Lopes disse que amou a publicação. E você pode ainda entrar lá no Facebook e também curtir, compartilhar, interagir conosco, tá ok? Nós estamos aqui no programa de hoje com o Carlos Pereira, ele que é ambientalista, educador, e ontem nós falamos uma coisa interessante, até queria aqui que o Arthur colocasse isso, falamos aqui do querer fazer do poder público, da importância do poder público de querer fazer, né, para as coisas acontecerem. E o Carlinhos trabalha na cidade, nessa área ambiental há muito tempo, conheço o Carlinhos há muito tempo. Eu tive ONG ambiental aqui na cidade, fizemos algumas coisas juntos. E nos últimos anos, né, Carlinhos, você teve que sair de Limeira para fazer seus projetos, para executar seus projetos, né? Sim, felizmente, sabe, Arthur, eu comungo nessa área ambiental já há muitos anos. A minha formação, inclusive, é essa gestão ambiental, né? Eu, inclusive, vou dar um pulo lá em Campinas. E eu venho desenvolvendo há muito tempo projetos em educação ambiental. Então, a gente parte da questão com a criança, né? E até ao idoso. E nós temos uma dificuldade muito grande em aplicar os projetos aqui em Limeira. Eu particularmente, é chato você ficar falando mas eu tenho vários projetos. Não é só você que tem dificuldade. Vários projetos na questão de educação ambiental. E uma época, Arthur, eu desenvolvi um projeto, um aterro sanitário. Eu consegui abrir o aterro sanitário de Limeira para visita técnica. Para escolas, faculdades, não para criança, né? Para cursos técnicos. Faculdades e associações de moradores. Então, nós levávamos algumas associações de moradores para conhecer um aterro sanitário. Porque o problema do resíduo, do lixo, não é só aquele quando você coloca o saquinho de lixo na porta da sua casa e o coletor leva embora. Tá, levou, acabou seu problema ali, não acabou ali. Vai um pouquinho além. Só mudou de lugar. Só mudou de lugar. Então, o que eu fazia? Eu tenho essa questão assim de mostrar, impactar. Eu gosto de impactar as pessoas. Eu falo, olha, é assim que funciona. Eu costumo dizer assim, eu não estou aqui mais para mostrar a flor. Eu já estou para mostrar o espinho. Né? A flor deixa outra pessoa mostrar. Então, você levar, principalmente os alunos nessa área técnica, nós andávamos dentro do aterro sanitário por quase 2 horas. Eu montei um roteiro, aquela coisa, explicando, olha, gente, é assim que funciona. E eles saíam de lá impressionados. Eu não fazia ideia do que era isso. Eu não fazia ideia do que se tomava o destino do resíduo. Né? Não só do lixo doméstico, mas da construção civil. Né? São classificados vários tipos de resíduo. E eles tinham realmente uma noção enorme. Os professores que acompanhavam também, realmente... Depois nós enviávamos um documento, né, avaliando a visita. E realmente foram todas, graças a Deus, positivas. Com isso, Arthur, o que eu consegui? Um leque de pessoas para disseminar essa informação. Isso foi longe, então foi aumentando.
E esses processos foram cada vez mais longe, até que cortaram o projeto. Né? Falaram, não pode mais. Tá dando muito certo, pode parar. Tá dando certo, para com isso. Tá dando certo, pode parar. Então você vai... Incrível, né? É incrível. Você, então... para você começa a desenvolver, eu não sei qual que é o problema do poder público, não estou querendo dizer, no caso isso, se for o problema do poder público num âmbito, você começa a desenvolver uma coisa, ela começa a tomar uma forma, eu acho que você deveria ter apoio. Não a pessoa cortar, não, eu vou ser sincero para você, eu já tive pessoas que falaram, não, você tem que ir menos, porque você está fazendo muito, né? Você está fazendo mais que um diretor, então você está queimando o cara. Eu falei, como assim? Que você não está aqui para trabalhar, não é para fazer isso, não, mas é que se você faz uma coisa desse tamanho, você queima o diretor e queima o seu secretário, porque eles deveriam fazer. Então, Arthur, são coisas que... É complicado, o poder público os bastidores são incríveis. Mas, infelizmente, eu vejo assim, infelizmente, Limeira é uma cidade muito, sabe, ela assim... com uma visão bem pequena dessa questão ambiental, né? Fechada, difícil, não é uma coisa assim que você... Eu fazia trabalho aqui, fiz vários trabalhos na região, Iracemápolis, né? Tivemos vários projetos lá, Joanópolis, distante daqui, onde eu tenho uma formação em fotografia, me especializei em foto ambiental, e eu dava oficina de fotografia, dei aula pelo MEC, né, para alunos, fiz exposição aqui em Limeira, mas sempre os projetos mais contundentes foram sempre para fora. E é lamentável. Por que, isso, Arthur? Né? Por que acontece isso com Limeira? Exatamente. Essa é a pergunta realmente que não quer calar, né, Biagione? Por que não deixam os projetos que são viáveis e que traz realmente... É benéfico para a sociedade, porque não deixa caminhar, né? E aí eu acho que o Carlinhos colocou muito bem, né? A dificuldade que tem no poder público de poder avançar com esses projetos. Eu me lembro que eu fui presidente do PAT aqui de Limeira, certo? Do Posto de Atendimento ao Trabalhador. E na época eu me empenhei muito para que nós buscássemos alternativa para a questão realmente da poluição, da questão de joias aqui em Limeira. Né? Que é um setor, você sabe muito bem, complicadíssimo. Complicadíssimo. Né? Certo. E na época nós elaboramos um projeto. Por quê? Porque eu cheguei a presenciar isso, uma mulher na casa dela, com uma máquina de solda, ligada a um botijão de gás. É verdade, você me contou isso. Amamentando seu filho. Dando de mamar. Dando de mamar para o seu filho, certo? E com a máquina de solda, soldando ali, com aquela fumaça, com aquele gás ali. Aquilo me deixou tão impressionado que... E aí eu falei para ela, meu Deus, isso não é possível, né? Isso faz mal para a criança, tal, né? Certo? Eu falei, mas eu preciso fazer isso daqui se eu quiser realmente ter dinheiro para comprar comida aqui para casa. Eu, por hora, talvez eu peguei o dinheiro que eu tinha lá, sei lá quanto que eu tinha, 70, 80 reais, dei para ela, falei, pelo menos por hoje, né? Certo? Você não precisa continuar isso daqui. E aí, em cima dessa grande dificuldade, nós acabamos realmente apresentando um projeto, Carlinho. Era um projeto de criar Porque não dá para você chegar na casa dessa pessoa e falar, para com isso. Ela fala, tá, quem coloca o pão aqui na mesa de casa? Pois é. Certo? Aí, qual era a ideia? Criar uma grande cooperativa. E que essas grandes fábricas de joia parassem de dar serviço nas casas das pessoas e passassem realmente a dar serviço para a cooperativa. Uma cooperativa organizada, uma cooperativa realmente com creche, que pudesse levar seus filhos, deixar na creche, certo? Funcionando de forma legal, né? Esse projeto andou? Não. Não anda. Por quê? E o problema continua aí. Todos nós sabemos que é uma grande preocupação, inclusive com o lençol freático da nossa cidade. Exato. Certo? Por quê? Porque nós sabemos que existe, claro, profissionais, existe empresa legalizada que trabalha direitinho, tem todo o seu esquema de dar banho em joias e tal, mas nós sabemos que tem os clandestinos e não tem realmente como você combater isso. Como é que você vai combater isso? Primeiro que você não pode, uma fiscalização não pode entrar numa residência. Por quê? Porque a residência não é empresa. Não pode entrar. Sim. A única alternativa seria a vigilância sanitária, né?
que também é muito precária aqui em nossa cidade, infelizmente. Com certeza. Então, todas essas dificuldades, o que nós temos é que quebrar isso. E a única forma de quebrar isso é realmente cobrar do Poder Executivo, certo? Uma política mais aberta, mais abrangente, que possa realmente integrar a sociedade, né, para junto com o poder público. Não vejo outra saída se não for essa. Muito bem. Interessante, Bia, só para complementar o assunto do autor, algo muito interessante, você falou sobre a questão das joias. Nós desenvolvimos aqui em Limeira um projeto junto às escolas municipais, com um projeto de teatro de bonecos. Na verdade, era um projeto técnico disfarçado com teatro de bonecos. E nós levávamos as informações dentro das escolas. E uma coisa que eu sempre debatia no projeto, incrível, era o envenenamento de crianças através de produtos de limpeza envasado em garrafa PET. Olha só. Aquele costume, Arthur, desculpa, das pessoas assim, pegar a garrafa PET e colocar água na geladeira. É fácil, eu quantas vezes fiz isso também, né? De menos. Então, o que acontece? No foco das fábricas de joia. As fábricas de joia, elas, algumas, forneciam os ácidos para essa mãe que você acabou de falar, ela soldar. Antes da peça fundir, ela tinha que, com a pinça, molhar a peça no ácido. Exato. Esse ácido, Arthur, ele era fornecido pela empresa em garrafa PET, né? Ele é transparente. Arthur, nas palestras eu realizo palestras sobre esse tipo de coisa. Então, o que você coloca? Você pega uma garrafa PET com água, uma garrafa PET com cloro, uma garrafa PET com soda limonada, né? Eu coloco as 3 aqui, né? E um copo. Falo, Arthur, beba, qual é a água daqui? Não dá para definir. Não dá para definir. Tá, tudo bem. Arthur, mas o Arthur vai abrir a tampa e vai cheirar. Opa, isso aqui não. E uma criança. Verdade. Então, o que acontecia, Arthur? Quando a empresa dava esse tipo de material, hein? a pessoa, às vezes, a mãe, né? Tem mãe que, vou falar para você, né? É relaxada, vamos falar a verdade. Então, o que faz? Chega ali, pega a garrafa, ou coloca em cima da mesa, ou normalmente na pia, debaixo da pia, né? Então, fica ali. Quando eu fiz esse trabalho nas escolas, que a gente abordava isso, eu comecei, a própria escola fornecia informação. Nós começamos eu cheguei a fazer uma pesquisa, depois nas seguintes escolas, que a cada 5 escolas que nós visitávamos, nós tínhamos 2 casos de envenenamento de crianças com produto envasado em garrafa PET, ou de limpeza, né, ou de joia. Então, nós tivemos ali em uma escola, uma criança, 2. Uma, ela havia ingerido o ácido. Não era o ácido, lógico, um ácido sem prejudicial, mas não era o sulfúrico, aquela coisa mais agressiva, mas era um ácido. Essa criança, segundo a direção da escola, estava fazendo um tratamento, porque ela queimou as cordas vocais, e estava em tratamento e também passando por fonoaudiólogo para voltar. Olha só. Que ela queimou. Imagino que deve ter desse tipo de coisa que a gente não fica sabendo. Exato. Então, uma outra criança, já menorzinha, gatinhando, ela derrubou isso na perna, então queimou a perna, né? Mas isso nunca foi passado. Nós não sabemos, mas nunca imaginava isso. E isso acontece. Exatamente. Você entende? Então, Arthur, você veja, é a mesma forma com o produto de limpeza. Né? Você pega uma Fanta uva, uma Fanta não sei o quê, você coloca tudo uma do lado da outra, você não sabe o que é ali. E a criança... Então, nós tivemos esse tipo de coisa em Limeira. Você sabia de uma coisa dessa? Eu também não sabia. E isso acontece, isso era relatado. E por que não, em cima disso, não se ter feito um trabalho para conscientizar, né, sobre esse perigo com as crianças? Claro. Você entende? Então, Arthur, as informações, elas existem. E algumas vezes elas são... não são divulgadas, não são faladas. Omitida. Né? Então, não, é melhor não comentar. Mas agora, quando eu fiz esse levantamento, a cada 5 escolas, 2 problemas de envenenamento, o que acontece então? Nossa. Onde que está isso daí? Agora, existe deveria se colocar uma forma de se trabalhar isso aí também. Com certeza, né? Com certeza.
Estamos discutindo aqui questões ambientais, também falamos um pouco de política, vamos falar um pouco mais de política. Agora são 12h15, é a hora de saber quem ganhou o rodízio da churrascaria Guaíba, os rodízios, na verdade, né? 3 rodízios com acompanhante para você usufruir desse prêmio, né? Leva lá a namorada, a esposa, o amigo, a amiga, né? E vai curtir lá um ótimo rodízio na churrascaria Guaíba. Quem vai falar quem ganhou pra gente é o nosso produtor César Massaro, que está com um pouco de sono hoje, está meio sonolento, está meio devagar hoje, trabalhou até tarde, né, Cezinho? Fala pra gente quem ganhou. Vamos lá, Bia. O primeiro ganhador do rodízio de hoje foi o Marcelo Júnior Dias. Marcelo Júnior Dias, um homem. Vamos ver aí como é que vai ser o placar deste sábado. Vamos lá. A segunda ganhadora é a Miriam Voit. Miriam Voit. E a última ganhadora, a Sirlene Oliveira. Sirlene, é isso? Isso, Sirlene Oliveira. Sirlene Oliveira. As 3 ganhadoras devem ir até a churrascaria Guaíba com documento, com foto, né? E com o seu acompanhante para curtir, então, aí o seu rodízio. A partir de quando, César Massaro? A partir de hoje, César Massaro? A partir de agora. Se quiser ir hoje, já pode. Se você está falando, então tá tudo bem. Tá ok? Obrigado a vocês que participaram hoje aí. Sábado que vem tem mais um sorteio. E lembrando o seguinte, quem interagir com a página, curtir, compartilhar, comentar e etc., né? Durante a semana também está concorrendo ao rodízio. César Massaro tem todo um processo de pensar, pegar esses nomes e aí coloca num sorteador, que é um programa na internet, e aí acontece o sorteio tudo dentro da mais completa lisura, tá certo? Muito bem, Arthur, pergunta simples agora nos 10 minutos finais do nosso programa. Pergunta simples para você depois desse sábado complexo para a política, né? Revista Época, nós falamos no começo do programa, chegando às bancas com um título impactante. Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil, o Joesley Batista, da JEF, empresa controladora aí do grupo JBS, né? E que teve envolvido recentemente também com essa coisa toda da fraude de carnes, né? O Carlinhos falou aqui de garoto bebeu ácido, a gente comendo aí ácido ascórbico, né? Torto e à direito dentro das carnes, das linguiças, da salsicha e tudo e tal. E aí essa manchete na capa da revista Época. A pergunta que eu te faço é o seguinte: o que vai acontecer? Olha, Biagioni, só pode acontecer de que o presidente realmente tenha pelo menos um mínimo de bom senso e renuncie ao cargo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acredito que diante de tudo isso, certo, ele tem que realmente ser punido, né, dentro da lei. E os outros 1.890, se não me falha a memória, né? 1.890, mais ou menos, né? Exato. Também tem que realmente responder pelos seus atos. Eu acho que esse é o mínimo que nós podemos esperar, né, das instituições de nosso país. Uhum. Agora, Biagioni, há uma preocupação que eu queria aqui também abordar, que eu acho que é importante, né? Nós estamos falando de JBS, aonde realmente tem aí mais de 100 mil empregados diretamente. Essa é uma questão importante. E o que isso pode repercutir com relação aos empregos? Você sabe que eles já venderam 2 fábricas na Argentina, venderam para o grupo Minerva, 2 fábricas que eles tinham na Argentina. E os donos estão lá em Nova York, né? Certo? Eles não estão nem no Brasil. Não estão passando fome. Eles não estão passando fome. Com certeza não, né? Com certeza não. Mas, então, Biagioni, e aí a nossa preocupação. Tem algumas unidades, inclusive em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que deram férias coletivas. Puxa vida. E essa época não é época de dar férias coletivas. Então, nós estamos atentos, porque já estamos, inclusive, cobrando do governo que nós queremos o empenho do governo para não deixar que esses trabalhadores sejam demitidos. Nós queremos o mesmo empenho do governo que ele usou quando houve aquele episódio da carne fraca. Porque o que o governo fez para defender o setor, né? E agora que a gente começa a entender por que tanta disposição, né?
certo? Aliás, estavam sendo muito bem pagos para isso, né? Muito bem pagos. Não é verdade? E, então, o Biagione, nós queremos realmente que o governo já se manifeste com relação a alguma garantia para esses trabalhadores. Agora, Biagione, eu queria também rapidamente, se você Pode me falar, permite... claro. Você sabe que está aí correndo, tramitando no Congresso Nacional a reforma trabalhista e previdenciária. A reforma trabalhista, ela já passou na Comissão de Assuntos Econômicos por 14 votos a 11, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos a reforma trabalhista. Na próxima terça-feira, será votado na Comissão de Assuntos Sociais. Se passar na Comissão de Assuntos Sociais, vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Se passar na Comissão de Constituição e Justiça, vai para o presidente, que não sabemos quem vai estar lá na presidência. Pois é. Para sancionar. Olha a nossa situação, não sabemos quem vai estar na presidência, certo? Ou se é que vai ter presidente lá, né? Agora, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando segurar essa reforma porque ela é prejudicial à classe trabalhadora, é prejudicial aos pequenos empresários, aos médios empresários, ela só beneficia os grandes empresários como JBS, BRF e outros aí. Ela só vem para beneficiar os grandes. Nós já temos um grande monopólio em nosso país de empresas, que é ruim não só para a classe trabalhadora, é ruim para o consumidor. Podemos dar um exemplo aqui bem prático. Olha, quando a Perdigão e a Sadia se juntaram e criaram a BRF, certo? Os trabalhadores perderam? Perderam. Mas quem perdeu também foi o consumidor, porque acabou a concorrência. Eram duas concorrentes na época, vocês lembram? Ambev, sim. Brahma, Antártica, Skol. Pois é. Acabou a concorrência. Acabou a concorrência. Hoje é só da Ambev. Entendeu? Então, não é só perca para os trabalhadores, é perca para os consumidores de uma forma geral também. O monopólio não é bom, não é bom para a sociedade. E isso também nós temos que combater, Biagione. E a reforma previdenciária, rapidamente, eu quero dizer que nós estamos também contra a reforma previdenciária, porque ela vem, inclusive, tirar direitos previdenciários dos trabalhadores e vem beneficiar os grandes grupos de previdência privada em nosso país, principalmente os bancos. Pois é. Ô Arthur, para finalizar aqui, tem essa questão também da greve geral do dia 30, né? O Arthur Bueno Júnior teve aqui na reunião que foi realizada aqui na cidade, onde está sendo discutida essa participação dos sindicatos aqui locais na greve do dia 30. Será que realmente é a saída fazer mais uma greve dessa? Como é que você está vendo isso? Eu também tive lá na reunião, Biagione. Você também foi tive, lá no sindicato dos bancários, sim, né? E nós tivemos lá uma grande discussão, lá foi muito importante a reunião, onde nós tivemos a oportunidade de mostrar um pouco o que é que está acontecendo e o que é que se pretende fazer daqui para frente o movimento sindical. Eu acho que no dia 30... é preciso que toda a sociedade realmente participe desse movimento. Nós estamos chamando não só de manifestação com paralisações, porque é importante que a sociedade demonstre essa preocupação e esse descontentamento com este governo e com este Congresso, da forma que está realmente levando esse país. Porque é preciso dizer que essa reforma trabalhista não vai gerar nenhum emprego, vai precarizar as condições de trabalho, vai aumentar o número de acidentes e doenças ocupacionais em nosso país, certo? E a reforma previdenciária só vai beneficiar aqueles realmente que já são privilegiados. Aqui nós podemos dizer, deputados, senadores, ministros, aqueles que têm cargos políticos, esses não vai ser mexido, esses não. Esses vai ser mantido todos os privilégios dele. Agora, aquele coitado que contribuiu durante a sua vida toda com a Previdência, certo? Esse sim, esse será atingido, certo? Então, é uma reforma que beneficia os mais poderosos, certo? Em prejuízo daqueles menores, aqueles mais fracos, aqueles que realmente trabalham no dia a dia para contribuir com a Previdência. Você que está nos ouvindo, você que acompanha o programa Hora do Trabalhador, então você fique atento, nós estamos aqui sempre falando sobre tudo isso. É o momento de você saber
que essa discussão afeta você, afeta seu filho, afeta sua família, afeta seus parentes próximos, entendeu? É um momento que você tem que ter isso muito claro e se posicionar quando o assunto aparece no chão da fábrica, no boteco, no almoço de domingo, né? Sempre tem o tio que fala, a reforma é boa. Sempre tem aquele parente que fala, não, tem que fazer mesmo, senão não vai ter dinheiro para nós aposentar. E não é assim, né, Arthur? Claro que não. E é importante, Biagione, isso que você está dizendo, né? Participar. A sociedade precisa participar dessa coisa que está acontecendo hoje, porque precisa entender qual é o objetivo de tudo isso, certo? Olha, uma pessoa que está envolvido com todas essas maracutaias como esse presidente da República não pode ter nenhuma boa intenção para com a sociedade, certo? Quer dizer, uma pessoa que consegue realmente ser aí taxado como o mais perigoso, né, das quadrilhas, né? Chefe de quadrilha. Quer dizer, e eu mudaria essa manchete, dizer, o Michel Temer é o homem mais perigoso para a sociedade brasileira. Ele realmente traz um grande perigo para a sociedade. Por isso que ele não pode continuar no governo. Agora, o que nós precisamos é ter a participação da sociedade. Eu quero aqui fazer um convite, o Biagione, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, certo? Participe. Procure o seu sindicato, procure o movimento. Aqui em Limeira tem a União Sindical. Aliás, Biagione, eu quero fazer uma ressalva aqui eu acho que é merecida. Por onde eu tenho andado, você sabe que eu estou na coordenação do Fórum Sindical dos Trabalhadores, que congrega 19 confederações de trabalhadores. E essa União Sindical limeirense tem sido elogiada por todos os representantes dos trabalhadores. Que legal, que bom. Porque esse trabalho realmente que tem sido feito, eu acho que é importante a consciência dos dirigentes sindicais aqui de Limeira, que tem consciência, que tem divergência de pensamento. Claro que cada entidade, cada pessoa pensa de uma forma, mas na hora de unir, estão unidos em busca realmente do bem-estar da sociedade. E isso, Biagione, eu quero aqui dizer a todos que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo, de que isso é fundamental. Isso se chama consciência de classe. Só é possível você ter uma unidade como tem aqui na União Sindical Limeirense, graças à consciência de classe que tem os seus representantes sindicais aqui de Limeira. E eu me orgulho muito de ter sido realmente um dos fundadores dessa União Sindical Limeirense, que hoje realmente está aí desenvolvendo esse grande trabalho em pró dos limeirenses, em pró de toda a sociedade aqui de Limeira e região. É bom que se diga, Arthur, que o trabalho realizado pela USTL aqui já está reverberando em outros lugares, né? Nós temos aqui na cidade de Americana, o pessoal está se organizando para montar uma entidade como a USTL. O pessoal de Piracicaba já tem uma entidade parecida com a USTL, eles estão vitaminando essa entidade, também estão pensando em fazer programa de rádio. Quer dizer, isso é importante, a gente vê iniciativa aqui em Paulínia também, o pessoal querendo vir fazer parte da USTL, para que a USTL talvez se torne uma entidade regional, né? Então, realmente foi bem colocado aí por você essa iniciativa nossa de trazer essas discussões, publicizar, dar mais publicidade, né? Dar mais divulgação para essas discussões que afetam os trabalhadores e que acontecem dentro do meio sindical. Arthur, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Excelente final de semana para você e até a próxima, meu caro. Eu que agradeço, Biagione, por essa oportunidade e um grande abraço a você, ao Carlinho e a todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. E dia 30, hein? Não vamos esquecer, dia 30 vamos todos para a rua pedir, inclusive, que essas reformas sejam interrompidas e que possamos realmente dar um rumo a esse país e que toda a sociedade possa viver dignamente. Se o presidente cair antes, essas reformas eu acho que também não acontecem, mas vamos ficar atentos e aqui no programa Hora do Trabalhador sempre discutindo e levando informações até os nossos ouvintes. Carlinhos Pereira, parabéns pelo trabalho, obrigado pela sua presença, volte sempre que tiver novidades para discutir aqui conosco. Valeu. Sim, obrigado, Bia, um grande abraço. Arthur, muito bom estar com você nessa bancada hoje. Um abraço para o nosso querido Arthurzinho também, grande amigo. Será dado. E
mais uma vez, agradecemos. E só para terminar, durma-se com o barulho, meu amigo. R$500 mil por semana por 30 anos e você ganhando R$1.000 por mês é para você começar a pensar, repensar a sua atitude perante a sociedade e esse país aqui. Tem que mudar, tem que mudar. Boa tarde. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa nesse sábado, 17 de junho de 2017. O programa Hora do Trabalhador volta na segunda-feira, às 5h30 da tarde, com uma nova edição. De segunda a sexta, nosso programa é entre 5h30 e 6 horas da tarde. No sábado, entre 11 horas e meio-dia e meia. Agora tem o meu querido Caritá com seu programa cultural de sábado. E eu desejo a todos um excelente final de semana. Até segunda. Tchau.